E aí pessoal, como vocês estão? Esse é o workshop Startup, meu workshop a respeito de iniciação no violão. Então agora a gente vai conversar sobre dicas, benefícios, curiosidades, tudo relacionado ao instrumento violão e também à música, certo? Para começar, eu queria falar que o intuito desse workshop é incentivar as pessoas a começar a tocar violão, a tirar a poeira do violão, né? Porque é um instrumento muito comum que geralmente o pessoal tem em casa e tá fazendo esse processo de aprendizagem com o violão. E a pergunta é: por quê? Por que vale a pena fazer isso? Por que violão é um instrumento bacana para estar fazendo isso? E para começar, vou estar contando uma curiosidade que eu vi que muitas pessoas não sabem. Tanto o violão como a guitarra, eles são muito semelhantes. Às vezes a gente vê a formação de bandas, ou observando festivais, e a gente vê que tem violão, às vezes tem guitarra na mesma banda, ou às vezes só tem um dos dois, ou às vezes tem até duas guitarras e vice-versa. E uma coisa que muitas pessoas não sabem é que a guitarra, como o violão, ela possui 6 cordas. E não é só esse o único fato em comum entre esses dois instrumentos. A guitarra elétrica, ela possui as 6 notas afinadas nas mesmas notas que o violão. O que isso significa? Bom, se você já aprendeu a fazer aquele dedilhado do parabéns pra você, e você sabe fazer ele no violão, se você pegar uma guitarra na mesma corda, do mesmo jeito, no mesmo lugar, você vai conseguir fazer a mesma coisa. Um acorde que você sabe fazer, dó, ré, qualquer coisa simples que você consiga fazer no violão, você também consegue executar numa guitarra e vice-versa. Isso é muito legal, porque fica uma pergunta, então qual que é realmente a diferença? A diferença entre os instrumentos é o timbre. Devido à madeira que eles são feitos, a corda da guitarra ela é mais macia, o que permite aqueles solos, a estrutura dela de certa forma é diferente. Mas a base também é igual, não é tão diferente assim. Então, o que vai fazer você escolher um ou outro? Vai muito do seu objetivo, do tipo de música que você quer fazer, o estilo de música, para qual finalidade, que tipo de coisa você espera que o seu instrumento faça, que tipo de timbre, de sonoridade você quer na sua música. É isso que vai te fazer escolher realmente o instrumento, certo? Agora a gente vai falar a respeito dos benefícios do violão, que inclusive são benefícios assim, muito interessantes e que não são muito comuns da gente saber, da gente ter conhecimento. E para começar, vou falar a respeito de alguns estudos de universidades, faculdades internacionais. E a primeira é esse daqui, ó. Segundo um estudo neurocientífico da Universidade de Montreal, lá no Canadá, tocar violão libera hormônios de bem-estar, como a dopamina. Ele é conhecido como hormônio da felicidade, ou seja, tocar violão ele libera um hormônio no nosso corpo que dá prazer. Um outro estudo, em cooperação desenvolvido pela Universidade de Loma Linda, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, e a Escola de Medicina de Biosistemas Aplicados, foi aprovado que o estresse é reduzido de maneira significativa quando nós tocamos algum instrumento. E é claro, o violão faz parte deles. Ou seja, além de ser um instrumento que ele dá prazer, ele libera esse hormônio, uma coisa científica, como a gente viu ali bem pela faculdade, ele também é relaxante. Então tocar violão, ele relaxa. E não é um relaxamento meramente físico, mas é um relaxamento também psicológico. E ainda de acordo com uma outra universidade de Utah, lá nos Estados Unidos, a concentração nos sons e vibrações que você está fazendo e ouvindo tira de foco a sua dor, seja emocional ou psicológica, permitindo ser um refúgio. Então a música, ela também é um tipo de alívio de dores. E é interessante porque não especifica um tipo de dor. Você só vai sentir um pouco de alívio se você estiver tocando violão relacionado a uma dor física. Não. Psicológica, física e emocional. Isso é muito interessante. Então ela abrange outras áreas também. Eu gosto sempre de falar que a música, na música possui pessoas que têm uma habilidade assim, excepcional de se desenvolver, elas têm uma habilidade assim, fora do comum, elas sabem fazer aquilo muito bem e se você compara ela com
com a forma como geralmente as pessoas sabem tocar, ela se destaca, é uma coisa assim, que ela tem a vocação para aquilo, ela é muito boa, ela tem a habilidade naquilo. E é uma coisa que não é todo mundo que tem, e tudo bem, como tudo na vida, né? Mas é interessante porque a música, ela não se restringe apenas a essas pessoas, diferente de outras vocações, de outras profissões. A música, ela se estende para todo mundo, desde que ela esteja disposta a realmente aprender a respeito da música, a se empenhar, a aprender o instrumento. E esses benefícios provam isso. Sentimento de prazer, de relaxamento, alívio de dores, não é uma coisa que é exclusiva a músicos. É exclusivo a pessoas que vão se desenvolver na música, né? Que vão adquirir esses benefícios por meio da música. E um outro estudo feito na Escócia, e é legal a gente observar que esses estudos, eles não foram feitos só em um lugar. Não, eles foram feitos em vários lugares diferentes, em faculdades diferentes. E nesse estudo, ele afirma que tocar um instrumento musical, você pode aprimorar as funções e atividades cerebrais, estimulando o cérebro contra o processo de disfunção de coordenação muscular, equilíbrio, controle postural central. Não bastando todos esses benefícios que a gente já viu, a música ela faz muito bem para a nossa cabeça. Porque com o passar do tempo, o nosso cérebro ele vai criando algumas disfunções. Aliás, ele vai deixando de criar, né? Ele vai tendo dificuldade de fazer algumas coisas. Por isso que a gente sempre fala que é legal, por exemplo, jogar jogo da memória, esse tipo de coisa. Por quê? Porque estimula o cérebro. E é muito interessante a gente entender que a música faz a mesma coisa. Ela também vai estimular o nosso cérebro. E isso nos leva ao próximo tópico de benefícios, que é o seguinte: tocar música impacta também a vida de pessoas mais idosas, visto que o coração minimiza sua intensidade, o estresse, a ansiedade e a depressão tendem a diminuir. Durante o movimento musical, a pressão arterial no coração cai a um nível totalmente normal. Gente, totalmente normal. Logo, você está descontraído. E talvez o tocar te encoraje também a cantar e trabalhe sua capacidade de armazenamento de oxigênio nos pulmões. Não bastando tudo isso que a gente já conversou e já falamos a respeito, né? A música, ela também é boa para os idosos, que lembra muito o tópico anterior que a gente falou, né? A respeito de atividade cerebral. Então, assim, é muito interessante saber que a pressão arterial do corpo, ela muda. E ela cai, eu achei muito interessante isso, ela cai a um nível totalmente normal. Isso é muito interessante. Então, e não bastando isso, quando você começa a tocar, pode ser que você acabe também começando a cantar. E quando você pratica o canto, você começa a estimular muito o seu sistema respiratório. Isso inclui seu pulmão. Então, a habilidade de conseguir manter ar, de ter mais ar, respiração. Então, assim, a música, ela sempre vai ter um benefício que vai puxar outros benefícios. E eu, particularmente, acho isso muito, muito legal. E a gente vê aqui também que a música, ela só não exige pessoas extremamente habilidosas e capacitadas para fazer isso, mas que ela abrange um público geral, mas que ela também não possui uma faixa etária de idade. A música é para todo mundo. A música é uma coisa que você pode estimular numa criança pequena, é uma coisa que você pode estimular num adolescente que provavelmente já vai estar se desenvolvendo, principalmente se ele já tiver certa habilidade, né, natural para aquilo. E você também pode estimular em adultos, né, durante a rotina, estresse e tudo mais. Violão é um instrumento e muitos outros muito indicado para sair um pouco da rotina, para você sair daquele sistema batido, né, da rotina e pegar uma coisa que é totalmente fora, totalmente diferente, e dar atenção para uma coisa bem fora da sua rotina. E também a gente acabou de ver aqui que a música também é para os idosos. Então ela abrange, eu vejo assim, hoje, depois de tudo que eu venho estudado e tenho aprendido, eu vejo que a música ela é para todo mundo. Ela só não é para quem não quer se empenhar por ela, para quem não quer aprender sobre ela e não quer realmente ter os benefícios que ela traz. Agora mais um benefício, são bastantes benefícios, né, como a gente pode ver. O violão pode ser muito mais do que uma forma de ocupar a mente ou ser um passatempo. Ele pode ser uma forma de expressão relacionada às suas emoções e sentimentos,
criar, inventar, compor, você pode liberar um peso emocional e adquirir mais confiança em si mesmo e em quem você é. Quando você começa a tocar violão, você acaba desenvolvendo outras características com o tempo, pode ser que sim, que seja como, por exemplo, a composição. E é interessante porque quando nós vamos compor alguma coisa, uma forma básica da gente estar fazendo isso, da gente estar expressando isso, é através da gente, né? Da expressão de quem a gente é, do que a gente sente, do que a gente pensa, das nossas ideologias. Então, assim, a música, ela é uma forma de materializar coisas que muitas vezes só estão na nossa cabeça. Isso é muito interessante, porque isso é uma forma de expressão. E a partir do momento que você consegue enxergar, ver uma coisa que você só pensava e cogitava, aquilo dá mais confiança a respeito da sua personalidade, de quem você é. Então isso gera uma autoconfiança muito grande, de uma forma assim, positiva, né? Desde que as suas composições sejam fiéis a você e a quem você é. Isso também é muito importante. E além desses benefícios, a música, quando você está desenvolvendo ela através de um instrumento, ela vai exigir de você muita concentração no que você está fazendo. Porque a gente precisa entender que quando nós estamos desenvolvendo uma coisa desde o início, algo que a gente não estava acostumado, não estava adaptado a fazer, a gente precisa pensar no que a gente está fazendo. Um exemplo simples é a primeira vez que você pegou um celular digital. Hoje em dia, geralmente o pessoal pegou, as novas gerações, desde muito novinhos. O pessoal mais antigo, a geração, talvez até a minha, anterior à minha, a gente pegou depois que a gente já era grande. Então foi uma coisa muito nova. Então era um processo da gente tinha que parar e olhar e ler e vai e volta e lembra onde que volta, onde que aperta. E hoje não, hoje é uma coisa muito mais prática, que a gente tem muito mais desenvoltura para fazer, mas porque um dia a gente precisou ter uma concentração, dar uma atenção para aquilo. O violão é a mesma coisa. O violão a gente não desenvolve somente as nossas mãos. A gente não desenvolve apenas os nossos dedos, não é um monte de decoreba. A música, ela trabalha muito a mente. Não só dessas formas como foi falado, mas explicando elas também, como essa questão de trabalhar a disfunção, porque a gente vai estar acostumando o nosso cérebro com uma coisa que ele nunca fez. Então, por exemplo, sempre que o nosso corpo vai fazer um movimento, antes dele ser feito, o nosso cérebro ele manda uma mensagem, né, avisando que é para ele fazer aquilo. Uma coisa mais ou menos assim. Não sou uma expert, mas eu sei que isso é um fato. Então, o nosso cérebro ele trabalha junto com o nosso corpo, o movimento do nosso corpo. Então, antes de você ter uma agilidade muito grande na sua mão e tudo mais, é uma coisa que você precisa ter aqui. Então, é um processo bem lento e que você precisa ter muita atenção. Então, se você vai começar uma atividade com violão que você não está acostumado, exercício que você não está acostumado, fica complicado se você pega a tela do seu notebook e divide metade numa matéria que você precisa ler para o seu trabalho, a outra metade na série da Netflix que você está assistindo, um fone de ouvido do Spotify e o violão para você começar a fazer os exercícios. Não, você precisa parar e realmente dedicar um tempo naquilo que você está falando. E isso vai exigir sim tempo. E o ideal é que seja uma coisa dentro da sua rotina. Por exemplo, começa devagarzinho, 15 minutinhos por dia, você vai estudando, vai aprendendo sobre o violão, vai fazendo os exercícios. E é interessante porque com o tempo a gente vai guardando essas informações, né, que a gente vai absorvendo a respeito do violão, e a gente vai querendo que isso se torne mais interessante, né? E o mais interessante geralmente é o mais complicado. Então você acaba querendo acelerar e fazer mais rápido, fazer exercícios diferentes, mais complicados. A gente vai subindo de níveis, né? Vai melhorando cada vez mais. E com tudo isso que a gente vai guardando, a gente chega nessa parte que a gente citou no tópico anterior, que é a criatividade, composição, coisas relacionadas. Porque a partir do momento que você mantém uma base sólida daquilo que você está falando, agora sua mente ela vai conseguir trabalhar com tudo aquilo que você guardou para criar coisas. E nessas coisas que você vai criar, você vai colocar a sua personalidade, vai colocar coisas assim da sua composição, que é onde vai acontecer todo esse processo de
de conseguir liberar um peso emocional a partir do momento que você vai gerar autoconfiança na pessoa que você é. E isso é muito, muito legal, né? E agora o último estudo de uma universidade muito renomada de Cambridge fala que os músicos, principalmente violinistas e guitarristas, continuam sendo muito criativos, mesmo nos momentos em que não estão tocando seus instrumentos. Como a gente traz esse benefício pra gente? A música, ela vai te exigir sempre pensar para agir e guardar aquilo na sua memória que você está fazendo e tudo mais. Então, ela vai exigir também pensamento rápido às vezes. Você está compondo, você acabou de criar aquilo, o que vai vir depois? Tem que ser uma coisa de pensamento rápido. Então, o que acontece? Isso é uma coisa que não vai ficar só preso dentro da música. É uma coisa que ela começa a criar parte das suas características como pessoa. Então, muitas vezes, diante de situação, diante da rotina, do dia a dia, dificuldades que aparecem, essa facilidade de parar para pensar o que você pode fazer, o que você tem que fazer, é aí que entra a música. Ela pode te ajudar com esse tipo de coisa, a tomar decisão rápida, ser criativo para lidar com as coisas do dia a dia. E isso é muito interessante, né? Porque ela não fica ali, só na música, só no que você precisa fazer. Ela se estende, ela vai para outras áreas da sua vida e como um benefício, né? Não como um malefício. Agora a gente vai estar tocando uma musiquinha para dar uma quebradinha, dar uma respirada. Vou tocar uma música muito conhecida do Charlie Brown, que na minha época de adolescente, que faz alguns aninhos já, é uma música que eu gostava bastante. Eu era pré-adolescente até, nem era tanto adolescente. Eu vou estar tocando e cantando ela pra gente agora, tá bom? Agora eu sei exatamente o que fazer. Vou recomeçar a poder contar com você, pois eu me lembro de tudo e bom, eu estava lá também. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar emoção, já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é possível encontrar amor sem perder a razão, mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E disso os loucos sabem, só os loucos sabem. Disso os loucos sabem, só os loucos sabem. Toda positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta. O medo segue os nossos sonhos, o medo segue os nossos sonhos. Menina linda, eu quero morar na sua rua. Você deixou saudade, você deixou saudade. Quero
mais uma música. Essa eu gosto bastante, que ela chama de Especial, e ela ficou muito conhecida por um cover que o Thiago York fez, mas ela na verdade, se não me engano, é da banda que chama Cidadão Quem. Gente, antes da próxima música, eu queria muito agradecer ao projeto que vocês estão vendo aqui em cima, que é o Cidade Criativa, Cidade Feliz. É um projeto que tem muito nome aqui na cidade de Santa Rita, através de projetos culturais fantásticos que acontecem aqui, musicais. A gente via ali na praça todo ano, sempre tinha festivais muito bacanas ali pra gente, com comida e boa música. Esse ano, devido a tudo que aconteceu, não foi possível, mas ainda assim eles não deixaram de estar presentes e de estar fazendo uma coisa pela nossa cidade. Então, agradecer muito ao projeto que está sendo feito graças ao projeto de lei Aldir Blanc, que está sendo feita, né, aqui no nosso estado de Minas Gerais. Acredito que talvez para fora também, não sei se foi uma lei abrangente ao país, mas que tem acontecido aqui no estado de Minas Gerais e nos municípios, e Santa Rita do Sapucaí entrou nisso. E esse projeto é fruto disso, tá bom? Que é o projeto Startup, iniciação no violão. Mais uma vez agradecer muito a participação, sempre admirei muito o projeto Cidade Criativa, Cidade Feliz, e é muito legal estar hoje aqui fazendo parte disso, tá bom? Muito obrigada, agradeço mesmo de coração. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei que não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve desse temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz força pra encarar tudo. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei na Terceira Guerra Mundial. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz força pra encarar tudo. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural. Muito bem, muito bem. Agora a gente vai falar, já vou ter que ficar com o violão aqui, vai ser útil, a respeito de algumas curiosidades que possam ter a respeito do violão. Algumas dúvidas. A primeira dela é: qual a posição ideal do violão? Bom, o violão clássico, ele tem uma postura assim, pré-definida, vamos dizer assim. Tem uma coisinha que é tipo um pedestalzinho, um pezinho, um apoio, que ele deixa a sua perna de base, que seria a perna de cá,
mais elevada. Então, a partir do momento que ela fica mais elevada, o violão ele não fica aqui da forma como ele tá em mim, ele fica aqui, que eu até sumo, né, junto com ele. E aí ele fica encostado no peito, e ele não precisa das mãos pra segurar ele. O que vai segurar ele é a posição das pernas e ele encostado no peito. Mas a forma popular que a gente acaba usando é que a gente coloca essa dobrinha aqui que sempre tem no violão na nossa perna, né, na nossa coxa. Mas tem essa também, esse pezinho, ou então é um suporte que você coloca ele aqui embaixo na sua perna, entre a perna e o violão, que ele faz essa mesma função para deixar o violão mais alto e posicionado. Então ele fica assim, ele fica bem solto assim para tocar. Uma outra coisa relacionada à dúvida talvez de algumas mulheres a respeito das unhas. Sempre que eu vou começar a dar uma aula, também homens, né, que possam ter unhas maiores, é que elas falam assim, né, os alunos falam, já vou fazer aula de violão, agora eu vou cortar minhas unhas. E, bom, depende muito. Hoje não sei se vai ter como ver, tenho unhas mais ou menos. E é cada uma de um tamanho. Mas não existe uma regra que você tem que cortar. Mas acaba sendo interessante por causa da dificuldade, porque a unha muito grande, ela acaba pegando na corda de cima. E aí ela pode atrapalhar o som, se você tiver um dedo posicionado na corda de cima, pode atrapalhar. Então assim, e vai muito de costume. O violão, existem muitos tipos, formatos, marcas. Então assim, pode ser que o seu violão, a forma como ele seja, te ajude a ter uma unha um pouco maior. Ou ao contrário, né? Pode ser que seja o oposto. A forma como ele é feito, a distância da corda, a forma como ele é, literalmente, te atrapalha em relação à unha. Ou pode ser que não. Então, assim, o meu conselho unhas muito grandes realmente não tem como. Mas unhas, assim, tamanho padrão, pode ser que consiga, mas é uma coisa que você precisa ter hábito. Porque, assim, eu sempre, quando eu era mais nova, criança, eu comia unha. Então, quando eu comecei a tocar violão, praticamente não tinha unha. Ou era uma unha muito pequenininha. Então, hoje, pra mim, tocar com unha muito grande é difícil. Esse tamanho que vocês viram ainda vai. Mas muito grande eu não consigo, porque eu toco já há alguns anos e eu não consigo me desenvolver, tocar, fazer um som legal com a unha comprida. Então, acho que pode ser também questão de costume, certo? Mas na dúvida, corte as unhas e você não vai se arrepender, porque é um processo muito bacana a respeito de começar a tocar violão, é muito legal. Uma outra coisa é a seguinte, o que você tem que fazer antes de pegar o violão? Bom, é muito importante que você tenha foco. Abrace o objetivo de tocar violão com uma responsabilidade totalmente sua. Confie no seu corpo e na sua mente, porque isso é tudo que você precisa para aprender a tocar violão. As suas habilidades que você vai desenvolver com o seu corpo e a sua mente. Respeite seus limites, sem se esquecer que pode ultrapassá-los no decorrer do tempo e do seu esforço. Então, assim, você precisa comemorar as suas vitórias, porque o violão ele é um processo muito interessante, porque você consegue visar a sua evolução de uma forma muito clara, diferente de algumas outras coisas na nossa vida. O violão não. Você vai melhorando e é perceptível essa melhora, essa evolução. Isso é muito legal. Só que ao mesmo tempo que você deve comemorar essas evoluções, esses processos, eu não conseguia fazer isso semana passada, essa semana eu consegui. Você precisa comemorar e ficar muito feliz por isso. Mas não deixar que isso se torne uma zona de conforto. Mas sempre querer estar crescendo, estar evoluindo e estar melhorando. É muito importante também você avaliar a sua motivação e se certificar de que é uma boa motivação. O motivo que você está fazendo violão é um bom motivo, é uma coisa bacana, é uma coisa positiva para você. E um outro ponto importante agora para você literalmente pegar o violão é fazer alguns alongamentos. Então assim, alguns alongamentos muito simples, que é como por exemplo você esticar a sua mão aqui no punho, né? Para cima, para baixo, do outro lado. Uma outra coisa também é você poder fazer esses movimentos de esticar o seu dedo, mas forçar também a circulação deles, para eles poderem se soltarem melhor. Então assim, alongamentos com a mão é realmente uma coisa muito interessante e pode ajudar e também evitar lesões futuras, ou talvez nem tão futuras assim.
Uma outra pergunta que eu separei é, quando eu pego o violão, a primeira coisa que eu posso fazer são acordes? É o que eu tenho que fazer? É acordes, é a primeira coisa. Ou eu quero pegar o violão pra aprender já direto acordes. A minha dica é que não faça isso, porque você pode estar indo para um degrau muito alto, enquanto do lado tem uma escada com degrauzinhos menores que vai te levar no mesmo lugar. Mas o degrau maior ele dá mais trabalho, e pode ser que não seja no sentido positivo, mas no sentido que, devido à dificuldade que vai trazer, pode causar desânimo. Então, assim, para a gente chegar em grandes objetivos, a gente precisa começar concluindo pequenas etapas, né? E eu acho que exercícios simples, menores, é mais interessante para você conseguir fazer isso. Então, por exemplo, um exercício básico que eu sempre passo são essa escalinha muito simples. Esses espaços pretos a gente chama de casas. E aí o que a gente faz? Cada um desses 4 dedos vão ser responsável por uma mesma casa. Então eu ponho meu dedo aqui e eu vou fazendo sequência com cada um deles. Eu vou e volto. Eu faço isso em todas as cordas. Então eu desço, vou e volto, desço, vou e volto. E faço isso. É uma coisa mais simples. E mesmo sendo muito simples, para quem nunca pegou um violão ainda vai ter um pouco de dificuldade. E é normal, porque a sua mente e o seu corpo tá se acostumando com esse novo exercício, com uma habilidade que ele ainda não tem. Ele tá adquirindo, ele tá guardando dados a respeito disso. Certo? Uma outra coisa também importante de saber que quando você começa a fazer isso, você começa a querer fazer mais rápido, a fazer outros mais difíceis. E aí nisso você vai acabar chegando nos acordes. Mas é legal você começar com uma coisa mais simples, mais tranquila, um objetivo um pouco mais fácil de você atingir. E até para você conseguir ver também essa desenvoltura que eu falei que a gente consegue observar no decorrer do tempo com o violão, que é uma coisa muito visível. Mas se você põe um obstáculo muito grande e muito complexo, você dificulta. Porque daí pra você conseguir fazer os movimentos e tudo mais, você vai dificultar um pouquinho sua vida, porque você não vai ver um processo muito rápido. Isso pode te desanimar bastante. Uma dica também para quem vai começar os exercícios é o seguinte, que os dedos, eles não ficam na mesma corda. Como assim? A corda o dedo que vai fazer diferença é sempre o dedo que está pra frente. Então, tipo assim, se o meu dedo tá aqui, não importa o que eu faça pra trás, não vai fazer nenhuma diferença, porque o que vale é esse dedo aqui, certo? Então, claro que a menos que você vai fazer um exercício, que ele pede que tenha um exercício que um dedo atrás, então você já posiciona o dedo. Mas caso contrário, como por exemplo esse exercício, não adianta eu deixar o meu mindinho aqui e fazer com os outros, porque olha, não causa efeito, certo? Isso ajuda bastante a conseguir observar quando você está fazendo um exercício e você percebe que alguma coisa está errada. Pode ser isso. Pode ser que 2 dedos estão na mesma corda. Isso está causando a confusão. E uma outra coisa também é que a gente não pode ter pressa para fazer os exercícios. A gente tem que entender que é com calma. Então, assim, é uma coisa que você está começando. Você precisa se preocupar primeiro em conseguir tirar um som perfeito das cordas, porque às vezes não sai um som bonito. Então, o principal não é conseguir fazer um som feio muito rápido, mas é conseguir fazer um som bonito, mesmo que devagar. Tá ok? Então, assim, é muito importante ter foco. Você vai conseguir se aperfeiçoar com o tempo, com paciência. Separa um tempinho todo dia para fazer um pouco de exercício. Na internet, se você procurar bem, você encontra muito material legal de muita gente muito boa na área para estar fazendo isso. Professores de música, estamos aí também, né? E assim, o meu intuito é principalmente incentivar as pessoas a começar a tocar violão, porque é um instrumento muito popular, que sempre tem em casa e tudo mais. Só que mais do que isso, eu também gostaria de falar que se você tem um violão em casa e não tem muito intuito de usar alguma coisa, ou ninguém na sua casa tem interesse, procure na sua cidade projetos relacionados à música e doe seu violão para esses projetos para que crianças, jovens, adolescentes, talvez idosos, tenham acesso a esse instrumento e à música, né, que é o mais importante, e tem esses benefícios que a música ela pode proporcionar. Aqui em Santa Rita do Sapucaí, um dos projetos que eu conheço, não sei se tem outros, mas um que eu conheço é o Arte Vida, que acontece ali através da UPA, onde a gente faço parte do projeto, aulas gratuitas de violão
para adolescentes. As inscrições são feitas através da escola e é um projeto muito bacana e muito sério. Então, doe seu violão ou você entra nessa caminhada com a gente, tá bom? Gente, muito obrigada a todos que acompanharam. Esse workshop foi feito com muito carinho e nos vemos na próxima. Mais uma vez, muito obrigada. Cidade Criativa, Cidade Feliz. E agradecimento a todo o desempenho para que a gente conseguisse executar tudo isso com a lei Aldir Blanc, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe vocês.